Estamos mais uma vez em Gênesis 24. Já iniciamos o estudo desse capítulo na última aula. Nós focamos mais o papel de Abraão, o encargo de Abraão. Esse foi o último encargo da vida de Abraão, muito cheia, uma vida longa, uma vida de andar com Deus. Ele esperou muitos anos para receber o filho. Finalmente chegou o filho quando ele tinha 100 anos de idade, Sara com 90. Depois ele ainda passou por outra situação em que Deus pediu para oferecer o seu filho para Deus. E agora ele está com o filho já com 40 anos de idade e Sara já tinha falecido e ele está com esse encargo de encontrar uma esposa para Isaac. Então, esse foi o tema da nossa última aula. Hoje nós vamos focar um outro personagem, que na verdade é o personagem que é o personagem realmente central do capítulo, que é o servo de Abraão. Esse servo pode ser que seja o mesmo, provavelmente é o mesmo do capítulo 15, onde ele tem o nome, é dado o nome dele, Eliezer, mas nesse capítulo 24 não temos o nome dele. Então nós queremos entender esse papel, estamos chamando o papel inglório. É um papel importante, é um papel que aparece nesse capítulo, mas é inglório, nós vamos ver por quê, mas é um papel muito importante que vai ter muitas lições para nós, que Deus possa nos ajudar. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor abra essa história para nós, porque não é só uma história, realmente é algo que tem lições profundas. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ter o Teu Espírito Santo para nos iluminar. Também nós estamos numa posição privilegiada depois de tanto tempo, temos uma perspectiva muito maior de tudo que aconteceu, das Escrituras, e mesmo depois da Bíblia ser totalmente completada em termos de Escrituras, estamos bem depois olhando para a Tua volta, temos uma perspectiva melhor por causa do tempo, mas ainda assim, claro que nós precisamos totalmente da Tua revelação e que isso possa ser aplicado para nós, individualmente, mas especialmente coletivamente, que nós possamos entender qual o Teu plano e como nós podemos fazer parte, e que possamos entender, assim como o servo entendeu a sua missão, que nós possamos também entender o nosso lugar e a nossa missão no Teu plano. Pedimos isso e dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de olhar novamente para o texto de Gênesis 24, nós já começamos a falar um pouco sobre a história na última aula e, com certeza, cada um que está ouvindo conhece a história. É uma história muito linda, é uma história importante, é uma das narrativas, é um dos relatos mais completos. Não é muito comum na Bíblia ter uma história com tantos detalhes. Então, é uma história muito interessante e muito importante, né? Quando o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a escrever com grandes detalhes uma história, é porque tem algo especial ali. E é um romance, é um romance bem diferente dos romances de hoje, porque Isaac não teve escolha, ele recebeu uma esposa que Deus escolheu e outras pessoas participaram da escolha. Mas é uma história muito, muito bonita e uma história que nos mostra a provisão de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus como pai. Faz parte, Isaac é o segundo patriarca depois de Abraão, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos chegando ao final da história de Abraão. Então, tudo isso é muito interessante e já mencionei que essa história ela pode ser usada, muitas histórias no Antigo Testamento podem ser usadas
como uma alegoria. Isso é muito comum. Pegar uma história na Bíblia ou tá apontando para Jesus, como o sacrifício de Isaac, aponta para o sacrifício de Jesus. E tem outras situações nas histórias bíblicas que nós podemos tirar do contexto histórico e fazer uma aplicação alegórica. Isso é válido, mas aqui no estudo sistemático, a minha maneira de estudar, de apresentar, o enfoque nosso aqui, não é no lado de alegorias. Nós queremos entender o desenvolvimento do plano de Deus, como o plano de Deus aconteceu e como que está, como é que Deus foi desenvolvendo passo por passo e onde nós estamos nesse plano. Esse é o nosso interesse em fazer esse estudo consecutivo, sistemático, seguindo a história do povo de Deus desde o início. Mas hoje eu realmente vou fazer uma pequena exceção, porque eu vou olhar para esse servo, vou chamar atenção, vou mostrar esse servo de Abraão fazendo uma aplicação um tanto alegórica mesmo, porque realmente tem umas lições preciosas aqui, eu acho que vale muito a pena a gente olhar nesse sentido. Normalmente, quando as pessoas olham para essa história, assim, fazem uma aplicação assim: Abraão representa Deus Pai, Isaac representa Deus Filho, Rebeca é a noiva, que é a igreja, o povo de Deus, e o servo faz um paralelo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai atrás e prepara uma noiva para Jesus. Então, normalmente a alegoria é feita dessa forma. Mas eu quero fazer uma alegoria um pouquinho diferente, mostrando esse servo de Abraão, esse personagem aqui, que aqui nesse capítulo não recebe o nome. Eu quero mostrar como ele representa os servos de Deus. Diferente, é um papel diferente da noiva. A noiva é composta de todos os filhos de Deus, todo o povo de Deus, formando uma esposa para Jesus. Mas no meio, e nessa hora a alegoria assim, é um pouquinho falha, mas essa alegoria pode ser feita de uma forma assim que o servo ele representa os ministérios, os servos de Deus na nova aliança, que cooperam com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai atrás, prepara a noiva de Jesus, mas o Espírito Santo usa pessoas. Deus usa pessoas, né? Sempre esse é o método de Deus. Deus não faz as coisas de uma forma independente. Deus não faz as coisas simplesmente assim, fazendo uma intervenção direta. Ele é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, mas ele usa pessoas. Então nós vamos começar, eu vou ler alguns textos no Novo Testamento, depois nós vamos voltar para Gênesis 24 para entender como esse servo de Abraão representa, como ele faz esse papel que todos os servos de Deus, nós usamos a palavra no Novo Testamento, ministro. Ministro é uma palavra chique, mas, na verdade, a palavra ministro, quando é usada assim no Novo Testamento, no grego, significa servo, escravo. Não era uma palavra de status, não era uma palavra assim de alguém que tinha uma posição elevada. Muito pelo contrário. Então, até para a gente entender um pouquinho como o nosso papel deve ser. Então, eu vou começar no Evangelho de João, o primeiro exemplo, depois nós vamos para os escritos de Paulo, mas o primeiro exemplo de alguém que desempenhou esse papel de servo, que eu quero que a gente enxerga aqui nesse capítulo, nessa história de Gênesis 24, nós vemos em João Batista. Então nós vamos ver João 3, o Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 27 a 30. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo,
mas sou enviado adiante dele. Porque quando João Batista começou a pregar, multidões iam ouvi-lo, ele tinha unção, mas ele não fazia milagres, Deus não usou para trazer cura ou fazer milagres sobrenaturais, mas ele tinha uma palavra muito forte, muito ungida por Deus, e muita gente foi ouvi-lo perto do Rio Jordão, eles eram batizados. Então, as pessoas começaram a perguntar para João, mas será que você é o Messias, você é o profeta que Moisés disse que viria? E João disse, eu não sou. Ah, mas quem você é? Eles até perguntaram se ele era Elias. E, biblicamente, Jesus falou depois que João Batista era um primeiro cumprimento de Elias que viria. Mas até nisso, João Batista achou que ele não era. Ele falou assim, eu não sou Elias, eu não sou ninguém. Mas quem que você é? Ele falou assim, eu sou apenas uma voz. E aqui então ele diz, né, o homem só pode receber o que lhe for dado, e vocês sabem que eu falei, eu não sou Cristo, eu não sou a pessoa, o Messias, eu não sou alguém importante. João Batista não se via como alguém importante. E agora o versículo 29, que é tremendo, né? Isso acho que resume num versículo que nós queremos ver no servo de Abraão. Ele diz o seguinte, João 3, 29. A noiva pertence ao noivo. Olha só, João Batista está dizendo, eu não sou nem o noivo e o meu papel é preparar a noiva. A gente pode perguntar, mas então os servos, né, como o servo de Abraão, ele não era da família de Abraão. A gente nunca ouve falar dele, ele não teve uma promessa de ter uma descendência, mas João Batista está falando assim, temos a noiva e temos o noivo. E a noiva, ela pertence totalmente ao noivo. Em outras palavras, eu não estou chamando a noiva para me seguir. A noiva não tem que ir atrás de mim, não tem que ter algo que vai que vai enaltecer, que vai trazer algo para mim. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste, que é servo, João Batista diz, eu sou um amigo do noivo. Eu sou alguém que assiste. Eu sou alguém que espera, que está ao lado que eu fico prestando atenção, eu faço o que o noivo me pede para fazer. E o meu trabalho com a noiva não é para chamar atenção para mim, mas o meu trabalho é fazer com que a noiva volte a atenção e se prepare para o noivo. E o amigo do noivo alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa, porque João Batista, que veio anunciar, falar que o reino de Deus estava vindo, que o reino de Deus estava próximo, ele agora estava vendo que Jesus tinha aparecido e que Jesus era a pessoa que ele tinha anunciado. Então, João Batista está dizendo, a minha alegria agora está perfeita, está completa, porque eu sou amigo do noivo e eu estou vendo se cumprir aquilo que eu vim para fazer. Essa alegria minha agora está completa. É necessário, versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Então, que descrição fantástica. Nós podemos dizer assim, não, mas isso é João Batista, que era antes de Jesus, depois de Jesus, todos fazem parte da noiva, é verdade, todos fazem parte. Os servos, os ministros, aqueles que cooperam com Deus, que são usados por Deus para preparar a noiva, fazem parte da noiva. Essas figuras, essas alegorias, elas ficam meio confusas, às vezes, no cumprimento. É tipo assim, nós somos ovelhas de Jesus. Quem é o bom pastor? É Jesus. Mas nós temos pessoas, Deus levantou pessoas que são pastores também. Jesus é o pastor, mas tem pessoas, porque como Jesus não está aqui fisicamente,
o Espírito Santo está, mas ele usa pessoas. Então, os pastores são servos, mas eles são servos, eles são pastores e têm outras funções, mas ao mesmo tempo, o próprio pastor, ele é uma ovelha. Então, o amigo do noivo, ele também faz parte da noiva. Então, é um pouco difícil, às vezes, de unir as alegorias, mas é muito importante. Eu quero mostrar, e vamos agora ver, assim, eu vou ler, eu não vou tomar muito tempo sobre isso, mas só queria apresentar, porque agora nós vamos olhar Gênesis 24, daqui a pouco, e nós queremos começar a enxergar nesse servo de Abraão alguém que está fazendo essa função que João Batista descreveu, a função de ser um amigo do noivo, alguém que não aparece, por isso que eu estou chamando aqui de papel inglório. E isso vai totalmente contra muita coisa que não vamos criticar outros, mas todas as pessoas que fazem alguma coisa para contribuir para o reino de Deus, nossa natureza humana, nossa tendência humana é: eu quero a glória, eu quero chamar atenção para mim. E isso é roubar a posição do noivo, que João Batista disse: não, a noiva pertence ao noivo, não pertence a mim. Se nós pudéssemos entender, pais na família, pai e mãe, nosso papel como pais é representar Deus como pai, a função paternal e maternal de Deus. Mas nós também somos filhos, e os filhos não pertencem a nós. Então, essa percepção precisa realmente chegar muito mais para nós, porque nós temos deturpado, nós temos desviado em grande parte esse espírito, nós perdemos esse espírito. Então, eu vou ler algumas passagens, meio rápido, assim, só para mostrar nas palavras do apóstolo Paulo. Eu vou ler nas duas cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios. São cartas que Paulo descreve bastante esse papel que ele tem, que é muito semelhante, que ele também descreve em termos semelhantes. Então, 1 Coríntios 3, quando Paulo começa a falar sobre, tem uns que estão seguindo Paulo, outros estão seguindo Apolo, Pedro, não sei o que e tal. Então, tinha divisões justamente contrariando essa ideia de que o amigo do noivo, o servo, ele não chama atenção, ele não tem seguidores. Hoje todo mundo tem seguidor, até nas mídias sociais, todo mundo quer que o nome apareça, e isso que eu quero mostrar aqui me chamou muita atenção, olhando para esse servo de Abraão, que nem tem o nome registrado, pelo menos nesse capítulo, que seja o mesmo servo de Gênesis 15, Eliezer, mas nesse capítulo nem o nome dele aparece. Então, quando Paulo está falando sobre isso, 1 Coríntios 3, versículo 5, o que ele diz? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão, a sua Bíblia, deve ser como a minha, fala ministros. O ministro, a gente tem esse nome, dos ministros do governo, eles são no escalão mais alto, são só abaixo do presidente. Nós usamos esse termo na igreja. Ministro, eu repito, ministro é servo, ministro é escravo, ministro é alguém que não aparece. Ministro quando Paulo diz isso aqui, quem é Paulo? Quem é Apolo? Simplesmente instrumentos, simplesmente servos pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um, ou seja, não vem de nós. Ok? Agora no capítulo 4, versículo eu vou começar no versículo 9, mas quase que o capítulo todo, de capítulo 4 aqui, ele fala bastante sobre esse papel. Durante muito tempo, a igreja achava que não tinha mais apóstolo. O ministério de apóstolo era só no início da igreja, depois não tinha mais, os 12 apóstolos. Mas já faz algumas décadas que esse ministério apareceu de novo, as pessoas acreditam, eu acredito também que
Isso é um dom que Deus deu para a igreja, não é uma coisa que passou e acabou. Só que o nome de apóstolo, o próprio título de pastor, profeta, esses nomes, hoje são nomes que trazem um status, que trazem assim, puxa, né, esse cara é muito grande, até tem um ensino que, como todas as coisas, tem coisas certas, mas tem coisas erradas, nós temos ainda muita mistura, mas tem um ensino muito sobre honra, que nós temos que honrar as pessoas que são ministérios, e nós temos que todo mundo tem que contribuir para que eles tenham, às vezes, uma condição melhor do que as outras. Então, olha o que Paulo diz. Paulo falando, né, um grande apóstolo, autor de 13 cartas aqui no Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, foi ele que escreveu. 1 Coríntios 4:9. Pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo, não espetáculo assim de grandeza, espetáculo de zombaria, de rejeição, de perseguição. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios, ele tá dizendo, vocês da igreja, vocês têm uma posição melhor do que a nossa, e nós trabalhamos para isso. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são ilustres, nós desprezíveis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, nudez. Recebemos bofetadas, não temos posada certa. Não está parecendo muito com as pessoas que têm nome de ministério hoje. E aí ele continua falando, né? No versículo 13 ele fala assim que nós somos difamados e até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Agora vamos para 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículo 5. Pois não pregamos a nós mesmos. Olha que coisa importante. É isso que João Batista estava falando. Eu não estou me apresentando como ninguém. Eu sou um anônimo, eu sou um amigo do noivo. Nós não pregamos a nós mesmos, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E aí, a partir do versículo 8, ele fala, nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, levando sempre o morrer de Jesus no nosso corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste. De maneira, versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E finalmente, agora no capítulo 6, 2 Coríntios 6, ele fala o seguinte, 2 Coríntios 6, versículo 4. Antes, como ministros ou servos de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, quer dizer, as pessoas nos consideram enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, versículo 9, desconhecidos, porém bem conhecidos por Deus, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E um último texto em 2 Coríntios 11, versículo 2, ele fala assim, estou zeloso, enciumado, eu tenho ciúme de vós, com ciúme de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aqui ele faz uma afirmação bem semelhante a João Batista. Eu tenho ciúme, mas não porque eu quero que vocês me reconheçam, me exaltem, me deem honra.
eu tenho ciúme porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a Jesus. Ok, então eu quis ler tudo isso porque para entender que essa aplicação que eu quero fazer sobre o servo de Abraão não é uma coisa assim, um detalhe, uma coisa assim meio rebuscado, assim, assim, é pouco conhecido, é pouco praticado, mas não é um detalhe assim insignificante no Evangelho, na palavra da Nova Aliança. É muito forte. Paulo deixou muito claro isso em todos esses textos. Muito bem. Então agora nós vamos voltar para Gênesis 24 e eu coloquei até aqui na folha para a gente seguir. Nós queremos olhar para algumas partes dessa história. Assim, na verdade, isso segue a história toda, né? Porque quem faz tudo praticamente aqui nessa história de buscar uma esposa para Isaac é o servo. Mas queremos olhar, queremos dar um enfoque especial no servo para que a gente possa entender melhor o papel dele, o que ele representa. Ele pode ser usado como uma alegoria do Espírito Santo, mas eu estou querendo mostrar que ele representa os servos, os ministros, as pessoas que Deus chama. Quem tem algum dom, quem é usado pelo Espírito Santo para ajudar a preparar a igreja, não está fora da noiva. Como disse, o pastor é também uma ovelha. O servo, o amigo do noivo, ele também faz parte da noiva. Mas a função dele, o papel dele como ministro, é de alguém que está sendo usado por Deus, instrumento de Deus, para buscar ou para preparar uma noiva para Jesus. Então, esse papel que aparece nessa história, porque Abraão chamou o servo e ele deu a ele um encargo, uma comissão. Então, vamos seguindo aqui. O primeiro ponto é o comissionamento. Então, a primeira coisa que o servo faz é receber uma comissão. O servo não é aquele que bola um sonho, porque eu tenho desejo de começar uma obra, porque eu quero começar algo muito importante, eu quero ser o líder de um movimento, de um ministério. Não é esse o espírito de um servo. O servo é alguém que está sendo fiel. Hebreus 3 fala que Moisés foi um servo fiel na casa de Deus, mas ele era o servo. Ele não era o dono, ele não é a pessoa que está chamando para si mesmo. Então, a primeira coisa, primeiro ponto aqui, né, desse servo que nós vamos aplicando para a nossa vida hoje, é que o servo precisa receber uma comissão. Então, como nós já vimos aqui, Abraão já está idoso, ele está preocupado, falamos bastante sobre isso na última aula, ele não quer que o filho dele se case com alguém da terra de Canaã, porque isso mudaria a identidade e isso faria com que Isaac se tornasse não um peregrino, mas alguém acomodado e fazendo parte de uma outra identidade, que não é a identidade que Deus queria dar, que Deus deu a Abraão. Então, Abraão chama o seu servo de confiança, o seu servo que está com ele há muitos anos, e ele dá uma comissão. Você tem, vem cá, eu vou te dar uma comissão, eu vou te dar uma tarefa, eu vou te dar uma missão. Você vai buscar uma esposa para o meu filho, não no meio do povo onde nós estamos habitando. Você tem que ir lá na minha parentela. Vimos tudo isso na última aula. Então, o servo, ele ouve com atenção, e o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro ponto é que o servo, ele escuta, ele não só tem que ouvir, mas o segundo ponto é que ele vai ter que fazer um juramento. Então, assim, antes de fazer o juramento, assim, Abraão chama o servo e fala assim, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Aí o servo já ficou pensando, mas como que eu vou fazer isso? Vamos supor que eu chegue lá na família, nos parentes de Abraão, do meu senhor, e eu convide alguém lá, porque, veja, o Isaac não ia junto.
O servo ia chegar lá, fazia anos, 40 anos, mais de 40 anos, né? Fazia 65 anos que Abraão tinha saído da terra dele. Quantos anos fazia que ele não estava mais lá? E como que o servo vai chegar, vai falar com os parentes, eles falam assim, sim, claro, leve uma das nossas moças para ser esposa de Isaac. Então o servo ficou pensando, puxa, isso é uma missão difícil, e eu não sei se eu vou ser capaz. Então o servo, antes de fazer o juramento, ele vai prestar muita atenção e ele vai realmente entender o que é que eu tenho que fazer. E eu quero saber direitinho, eu quero saber. Então ele faz uma pergunta. Fala assim, bom, se a moça não quiser voltar comigo, eu posso levar Isaac para lá, porque aí talvez Isaac indo, a moça vai aceitar. E aí Abraão reage assim de uma forma bem enfática, dizendo, mas de forma nenhuma. Ele repete, ele enfatiza, ele fala assim, o Deus que me chamou para fora da minha terra, da minha família, e me trouxe para esse lugar, fez aliança comigo, é para a minha descendência ficar aqui. Isso faz parte da aliança. Então, aí ele fica assim, porque ele queria que o servo jurasse. Então, ele até chega ao ponto de falar assim, olha, se a moça não quiser te seguir, você está livre do juramento, mas de maneira nenhuma você pode levar meu filho para lá, porque aí seria quase que pior do que ele casar com alguém, né? Não estava também, né, dentro das possibilidades de casar com uma cananeia, mas assim, ele ficou muito assim, muito enfático nesse ponto, não leve de forma alguma meu filho para lá. Mas a ideia então é que nesse comissionamento o servo tinha que entender exatamente o que o senhor dele queria, e essa é a parte importante para nós sermos servos. Atos 13 fala como Paulo e Barnabé foram separados, foram enviados, eles saíram com uma comissão. Os próprios 12, Jesus falou assim, vocês vão esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus deu a eles uma comissão. Nós precisamos saber o que é que Deus nos enviou para fazer. Não é inventar um sonho, ou, né, a gente tem sonhos, né, muitas vezes a gente fala, Deus cumpre o sonho, e muitas vezes não é um sonho que Deus nos deu, não é um alvo. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa primeira parte, nós temos que ser comissionados por Deus e antes de nos comprometer, é muito importante entender o que Deus quer de fato. Então o servo ele fez uma pergunta importante para ele entender exatamente até onde, o que ele podia fazer, o que ele não podia. Isso tudo foi muito importante para ele. Aí depois ele fala assim, então ele já tinha falado, eu quero que você jure, porque Abraão queria um compromisso, Abraão queria que o servo, eu acho que Abraão imaginava que talvez ele nem estivesse mais vivo. Então ele falou com o servo, falou assim, olha, eu quero que você jure para mim. Quer dizer, mesmo que eu morra, mesmo que eu não esteja mais aqui, eu vou ter a certeza, porque eles honravam muito a palavra, eles tinham uma cultura muito mais forte de aliança do que nós hoje. O que nós tínhamos de ideias de aliança, em grande parte está ruindo. Nós não temos mais uma ideia muito clara, nem sobre... nem todo mundo, né? Mas assim, a aliança firme de casamento está sendo muito atacada, está desmoronando em muitos círculos, até em círculos cristãos, e também a aliança de uns para com os outros. Nós saímos de uma igreja, vamos para outra, deixamos uma amizade, deixamos um relacionamento, deixamos as coisas para trás. Nessa época, mesmo quem não fazia parte do povo de Deus, eles tinham uma ideia muito forte
de aliança. Eles não precisavam de cartório para reconhecer firma, para registrar contratos. Para eles, assim, a palavra, comer juntos, a gente vê todos esses exemplos aqui no próprio livro de Gênesis. Então, eles tinham uma cultura, eles tinham uma ideia muito clara do que era uma aliança. E Abraão pediu ao servo para fazer esse juramento. Então, primeira comissão e o juramento, que pode ser um compromisso, uma entrega, uma aceitação, né? Vamos dizer assim, Deus dá uma comissão, Deus nos dá um chamado, Deus nos chama para alguma coisa, isso precisa ficar claro. Muitas vezes hoje não é tão claro como nós gostaríamos de ouvir uma voz, de receber uma comissão por escrito, mas Deus nos dá, Deus chama cada um de nós, Ele tem chamados para nós, e depois nós temos a nossa aceitação, que não deve ser uma coisa leviana, né? Uma coisa muito séria, né? Que é dizer assim, eu aceito o chamado, eu aceito o pedido de Deus, e eu quero realmente, eu prometo que vou seguir. Então, o segundo ponto é o juramento. Depois, no versículo Gênesis 24, no versículo 9, ele faz o juramento. Então, no versículo 10, o servo, ele toma 10 camelos do seu senhor, e ele toma também, ele escolhe ali bens, vários bens do seu senhor, ele carrega 10 camelos, então ele levou muita coisa, se bem que alguns dos camelos ele estava levando também para poder trazer a noiva de volta, para trazer Rebeca, no caso, e as suas criadas e as suas possessões. Então não necessariamente todos os camelos estavam tão carregados, mas ele levou muita coisa. Ele tinha outras pessoas junto com ele, mas essa parte aqui, ele pegou, ele era um servo, ele não possuía nada, mas ele era um servo administrador, ele era um homem de confiança. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque a Bíblia também nos ensina que nós somos mordomos, nós recebemos aquilo que Deus deu para nós, tanto de talentos, de dons pessoais, dons no Espírito, dons que Deus nos capacita, os recursos que Deus nos dá. Tudo que Deus dá para nós não pertence a nós. A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós não somos donos de nada. Então esse servo, ele não era o proprietário, mas ele tinha. Aqui nós vemos assim uma espécie de contraste, que por um lado o servo, ele não inventa nada, a missão não é dele, não é o sonho dele, mas ele lança a mão, logo depois que Abraão dá a missão para ele, Abraão não fala, você vai levar isso, você tem que fazer aquilo, não, essa é a missão, vai buscar, vai encontrar uma esposa para o meu filho. Mas então o servo, ele vai lançar a mão, ele vai utilizar todos os recursos. Abraão é um homem rico, ele tem todos os recursos, isso aponta para Deus, que é o dono de todas as coisas. Então, Deus tem recursos ilimitados. E o servo que vai ter que buscar uma esposa, achar alguém para ser a noiva de Isaac, ele fala assim, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 10 camelos. Então ele vai e pega 10 camelos. Ele lançou mão de presentes, de ouro, de joias, de várias coisas, de roupas. Ele levou um monte de coisas para poder executar a sua missão. Ele não levou nada para si mesmo. Ele deve ter levado sim, as coisas que ele precisava para vestir, para comer, mas ele não buscou nenhum recurso, ele não pensou, eu sou servo de Abraão, eu tenho direito também de me enriquecer à custa dele. Nada disso. Ele vai levar, tudo que ele faz, tudo que ele leva é para o cumprimento da sua missão. Então, esse é o terceiro ponto. Ele utiliza os recursos, ele tem
essa autonomia, ele tem iniciativa. Essa é a hora que ele não precisa perguntar cada coisinha, Abraão, eu devo levar isso? Não, ele recebeu uma missão, então ele sabe o que ele precisa para fazer isso e ele usa, né? Ele faz isso, né? Ele leva consigo de todos os bens. Isso tudo está no versículo 10. Agora ele vai ele chega lá, aqui vai rápido, né? No versículo 10, ele partiu rumo à Mesopotâmia. Eu não lembro agora, eu tinha visto em algum lugar que provavelmente ele levou, alguns calculam que ele levou uns 20 dias para ir, né? Assim, o ritmo de viagem com camelos e tudo assim era bem lento. Então, alguns calculam que eram mais ou menos 800, 900 quilômetros e que ele pode ter levado até uns 20 dias para chegar no local. Mas isso são chutes, né? A gente não tem certeza. Mas ele chegou na cidade onde ele tinha que ir e ele fez ajoelhar os camelos, no versículo 11, junto a um poço de água pela tarde, a hora que as mulheres saíam a tirar água. E ele faz uma oração. Aqui, assim, tenho 2 pontos aqui que vão ser englobados aqui nessa parte aqui em que ele chega. Eu quero falar daqui a pouco sobre a confiança que ele tinha, mas ele também busca direção. Esse servo, ele tinha acompanhado Abraão há muitos anos, mas ele não é uma pessoa, pelo que consta na Bíblia, nós não sabemos se ele era um homem que já tinha tido contato com Deus, não parece, não foi registrado nada. Mas ele tinha acompanhado, ele sabia de muita coisa, ele era da casa, da família de Abraão. Então, quando ele começa a orar, no versículo 12, ele fala, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. É claro que nós devemos ter o nosso relacionamento com Deus, mas esse servo, ele ainda não tem, talvez ele nunca tivesse estado numa situação onde ele precisava de uma direção de Deus, mas ele tem confiança em Deus, não autoconfiança, mas ele busca direção, que ele é dependente, ele tem uma missão, ele sabe o que ele foi fazer, ele lançou mão de recursos, ele recebeu recursos, mas mesmo assim, com todas as instruções e com todos os recursos que ele tinha, mas ele não ia saber quem era a pessoa que seria a esposa de Isaac. E ele poderia ter falado assim, bom, eu vou começar a perguntar, na hora que chegar alguém aqui no poço, eu vou perguntar se conhecem a família, quais são os parentes, eu vou chegar lá. Não, ele queria algo realmente que fosse claramente uma direção de Deus. Ele queria que Deus mostrasse. Então ele faz uma oração, e é uma oração que ele pede um sinal. E a gente tem nessas histórias, como acho que eu falei na outra aula, isso aqui não é uma instrução, um modelo, um manual de como buscar a esposa para si mesmo, para outra pessoa. Isso aqui não é um modelo de como achar uma esposa nos detalhes, né? Na questão de dependência de Deus, sim, mas mesmo para saber assim, como é que a gente pede uma direção de Deus, como é que Deus nos orienta, como é que Deus dirige. A Bíblia não conta essas histórias para que a gente extraia uma fórmula, um modelo, mas tem princípios importantes. E aos poucos nós vamos falando mais sobre isso. Mas isso aqui é uma questão muito importante de que ele dependeu de Deus. Ele falou assim, olha, eu estou aqui para cumprir uma missão que Deus deu, mas eu vou falar com o Deus de Abraão. Abraão me deu uma missão, mas eu quero falar com o Deus de Abraão. E eu quero que ele me mostre com clareza
quem é a pessoa, eu não quero depender da minha escolha. Como é que eu vou escolher alguém? Então ele faz essa oração e ele fala, então versículo 12: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Então aqui, como eu falei, nós estamos tratando de dois pontos aqui, né? Um que é buscando uma direção de Deus, e o outro que é a confiança que o servo tinha em Deus. E por que ele podia ter confiança? E mais uma vez eu quero dizer assim, eles tinham uma cultura e uma noção, tinha muitas coisas da cultura deles que eram coisas negativas, né? Não se dava valor à mulher, a mulher não tinha uma posição assim de honra, de reconhecimento, de valor. Então tinha coisas da cultura que não eram boas. Mas o aspecto muito positivo da cultura deles era, como eu falei, assim, eles tinham um entendimento de aliança, de compromisso, de fidelidade. Ele vai buscar a direção de Deus, ele vai pedir um sinal para Deus, um sinal difícil, porque o povo naquela época, eles eram hospitaleiros. Mas com certeza esse sinal que ele pede, ele fala assim, Deus, quando chegar uma pessoa aqui para buscar água, e eu vou pedir somente que ela me dê água para saciar minha sede. Eu vou pedir, você poderia me dar água? Eu posso beber essa água que você pegou no poço? E a moça que seria escolhida de Deus, ofereceria espontaneamente pegar água para 10 camelos. O poço naquela época não era como muitas vezes nós conhecemos, né? Hoje, pelo menos, né, na cidade, ninguém usa esse tipo de buscar água em poço, mas normalmente o que nós conhecemos é uma manivela que tem um balde, uma corda, então você desce o balde e sobe. Não, naquela época eles desciam, a moça descia lá embaixo onde tinha água e ela trazia no cântaro, ela trazia nesse cântaro de água, nessa vasilha, ela trazia a água lá de baixo. Então não era um processo fácil. Para buscar para alguém beber é uma coisa, agora para você dar água para 10 camelos, eu li umas estimativas que o camelo ia beber muita água. Então, não sei quantas viagens que essa moça teve que fazer para ela oferecer. Ela, assim, acho que não era da cultura, ela podia até falar assim, ó, tá aqui o cântaro, se você quiser buscar água, eu te espero. Mas não, ela falou assim, eu vou buscar água para todos os camelos. Ele deu um sinal difícil. Nós não recomendamos, não é uma prática comum a gente falar assim, para qualquer coisa que eu quero que Deus me mostre uma resposta, eu vou pedir um sinal. Não tem regra sobre isso, tem vários exemplos na Bíblia. Gideão pediu um sinal, várias vezes na Bíblia tem um sinal, Deus às vezes oferecia, esse é um sinal que eu vou dar, mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus não vai automaticamente fazer o que você pede, um sinal assim, Deus vai mostrar daquela forma. Então não tem uma maneira muito simples de dizer se você deve pedir um sinal ou não deve. Mas a questão é que esse servo, Abraão falou assim, olha, eu tenho certeza, porque isso é um plano de Deus, está dentro do propósito de Deus, que meu filho se case com alguém não dessa terra aqui, então tem que ser lá da minha parentela. E eu sei que o anjo, quando o servo falou assim, mas ela não vai me seguir, ele falou assim, olha, se ela não te seguir, você está livre. Não é você que vai fazer ela voltar com você. Mas Abraão disse, eu estou dizendo que o anjo de Deus vai te seguir, vai acompanhar, e ele vai preparar o caminho para a moça vir com você.
Mas o servo não estava vendo esse anjo, ele não tinha alguém que ele pudesse ver ou conversar, ou alguém apontando. Então ele pensou: como que eu vou saber quem é a pessoa certa que Deus escolheu? E ele, no coração dele, ele entendeu: eu vou pedir um sinal. E não só era um sinal difícil, mas era um sinal muito apropriado, porque isso ia mostrar o caráter, isso ia mostrar a generosidade, a disposição de servir, isso ia mostrar um aspecto que não seria comum de todos. Então, ele estava pedindo algo muito específico, porque ele queria que fosse uma pessoa realmente, uma pessoa escolhida, uma pessoa adequada para casar com Isaac. Então, ele faz esse pedido para Deus. Agora, uma coisa muito importante para a gente entender aqui, porque é claro, depois mais na frente ele vai falar assim: Deus me guiou, né? Depois, quando ele vê que Rebeca chegou e fez tudo isso, né? Deixa eu ver se eu encontro o versículo, né? Ele fala assim, versículo 27, né? Ele fala: quanto a mim, no final do versículo 27, quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Ele reconhece a direção de Deus, que nós chamamos de providência divina. Providência divina é quando Deus faz as circunstâncias se encaixarem. Providência divina, assim, Deus está governando, Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o bem, né? Então isso chama providência divina. Deus guia, não é uma coisa por acaso. Mas isso não acontece com todas as pessoas e não acontece sempre na nossa vida. Isso é bem complexo para a gente falar. Claro que Deus sempre está no controle, Deus faz as coisas cooperarem para o bem, mas muitas vezes, o grande exemplo, né, assim, Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas muito, muito erradas. Isso, né, ele pecou, ele cometeu adultério, ele mandou matar, mandou colocar o marido da Batseba num lugar onde ele ia morrer. Então, ele fez, isso não é providência divina. Então, o que eu quero dizer, assim, nem tudo que acontece na nossa vida é Deus guiando, é Deus preparando o caminho. Isso é muito além do nosso conhecimento. A gente não tem a chave para tudo isso, mas o que nós podemos dizer sobre a direção de Deus é que o servo, ele estava executando uma missão dentro da aliança de Deus, dentro do propósito de Deus. Então, nós podemos orar: eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa para o propósito de Deus, eu só quero saber se Deus quer que eu aceite esse emprego, se eu mude de cidade, se eu tomo uma decisão. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente muitas vezes não consegue encaixar dentro, assim, será que eu estou fazendo algo que está realmente dentro do plano de Deus? E Deus é Pai, Deus pega nossos erros e, né, como ele fez com Davi, isso não significa que Deus queria isso, não significa que sempre Davi sofreu muito por causa das decisões erradas dele, mas Deus faz essas coisas na nossa vida quando nós estamos fora, fazendo nossa própria vontade, seguindo nossos próprios caminhos. Deus vai cercando, Deus vai usando meios para nos alcançar. Depende muito, sim, do coração de cada um e do relacionamento com Deus. Mas o que eu quero dizer sobre essa história é que nós podemos ter certeza que Deus está guiando quando nós estamos cumprindo a comissão de Deus, a missão de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus dentro daquilo que Deus está realmente mostrando. Então, olha só como o servo, ele
Ele não estava ali para um objetivo dele, ele não inventou isso, ele estava cumprindo o desejo do Senhor dele, e ele sabia que o que Abraão tinha dado para ele, uma missão que estava dentro do propósito de Deus para Abraão. O servo sabia de coisas assim, porque inclusive ele vai usar, e aí que vou entrar nessas palavras aqui, que as duas coisas vão em conjunto. A confiança que Deus vai guiar depende dessas duas palavras, que eu não vou ter tempo para falar muito sobre elas. Uma eu sempre falo nas aulas, Hesed é uma palavra que sempre tenho falado, né? Tem um livrinho que eu escrevi sobre isso, mas ele usa essa palavra. Hesed significa, aqui na minha Bíblia está traduzido, está no versículo 12. Ele fala: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te bom êxito. Por que ele podia falar assim: Deus, eu quero sucesso, eu vim aqui, eu quero que a minha missão seja bem sucedida. Deus nos ama, Deus pode nos dar êxito em situações particulares da nossa vida, mas é muito importante a gente entender o que é que faz parte do propósito de Deus, porque é aí que nós temos certeza. E o servo, ele tinha confiança, falou assim: Deus, eu estou pedindo êxito porque eu quero que eu estou pedindo que o Senhor use de bondade. Essas palavras, eu não sei se todo mundo pensa assim, né? Mas essas palavras que são usadas, essa palavra bondade é Hesed, no original. Essa palavra Hesed é traduzida nas Bíblias como bondade, benignidade, misericórdia, como amor. E muitas vezes assim, essa palavra benignidade, mesmo misericórdia, são palavras boas, mas muitas vezes não tem um significado muito grande para nós. Hesed é a palavra que significa amor, mas tem uma outra palavra no hebraico para amor, que é Deus ama a todos, Deus demonstra seu amor. Hesed é um amor especial, é um amor de aliança, é um amor de família, é um amor que faz a pessoa usar a bondade, usar a misericórdia, doar coisas que não seria obrigação. Quando você fala misericórdia, bondade, você está falando assim, não é uma obrigação sua de fazer isso. O que os pais fazem para os filhos? Eles não querem dar tudo que têm, eles querem fazer tudo. Isso é bondade, isso é benignidade, mas é por quê? Porque existe um laço, existe um vínculo. Hesed não é uma palavra que Deus ama todos e Ele manda chuva sobre todos e Ele é bom para todos, Ele criou a natureza, todos podem utilizar. Isso é maravilhoso, Deus é assim. Mas a palavra Hesed é o que Deus realmente deseja encontrar em nós. Então, eu sempre tenho comentado, essa palavra é uma palavra que fala de amor, mas é um amor de aliança, é um amor de lealdade, ok? Daqui a pouco vai aparecer a segunda palavra, então vamos um pouco mais adiante. Mas aqui, essa confiança que o servo tem para pedir um sinal, para pedir uma direção, para pedir um bom êxito, é porque ele sabe que Abraão e Deus estão num relacionamento de aliança. Então ele fala assim: Deus, eu estou pedindo que o Senhor abençoe o meu caminho, a minha missão, porque eu sei que o Senhor tem um laço já feito com Abraão. Então, eu estou pedindo que o Senhor use de bondade com Abraão. Abraão, ele não pode estar aqui, o Isaac não podia vir aqui. Senhor, faça alguma coisa para que eu saiba quem é a moça que o Senhor tem para Isaac. Então, ele tem confiança, mas a confiança dele é baseada nessa aliança que tem com Deus, que Abraão tem com Deus. Então ele pede, e já mencionamos isso, né? O sinal de Deus aqui, Deus tem várias maneiras de mostrar um sinal para nós. Sim, da gente poder perceber que Deus está agindo. O que Deus quis mostrar para esse servo
a gente não tem outros dados sobre o servo, mas eu estou imaginando, pode não ser certo, mas estou imaginando que o servo talvez nunca tivesse feito uma oração para Deus. Talvez ele nunca tivesse já essa... ele está cumprindo uma missão que Abraão deu para ele, então ele está numa situação assim, Deus, eu não sou capaz, mas Deus me dá um sinal. E olha só o que acontece, porque ele fala 2 vezes sobre Hesed, olha aqui, está no versículo 12, e vai aparecer de novo no final do versículo 14, quando ele pede assim, olha, eu estou aqui, eu sei que vem, é o horário que as mulheres vêm para buscar água, então eu estou pedindo que a moça que eu pedi para beber água, que ela vai oferecer para dar água para os camelos. E aí no final do versículo 14 ele fala de novo, nisso eu verei que usaste de Hesed para com o meu Senhor. Então ele fala 2 vezes na oração desse amor de aliança, desse amor leal. Eu sei que o Senhor não vai deixar Abraão na mão. Ele tem uma história com o Senhor, ele tem um relacionamento. O Senhor deu coisas para ele, mas ele deu o filho de volta para o Senhor. Existe uma aliança, existe algo muito forte aqui. Então, eu sei que o Senhor não vai deixar Abraão na mão. Então ele fala 2 vezes de Hesed. E olha o que acontece no versículo 15. Antes que acabasse de orar, olha só, ele estava lá na frente, quando ele reconta a história, ele vai recontar toda a história de novo, né, quando ele chega na casa de Rebeca. Mas quando ele conta de novo, ele fala, eu vou até mostrar o versículo aqui. Versículo 45, quando ele está recontando, ele fala, antes que eu acabasse de falar no meu coração. Então, o que ele está dizendo? Ele não estava falando em voz alta. Ou seja, Rebeca não ouviu o que ele estava dizendo, não foi algo assim, ela ouviu minha oração, ela escutou alguma coisa. Não, de jeito nenhum. Antes que ele acabasse, ele está fazendo essa oração, ali, perto do poço, esperando. Ele falou assim, Deus, eu cheguei aqui, agora não sei como é que eu faço. Poderia ter demorado, ele poderia ter tentado uma, tentado outra. Não, ele faz uma oração, pede que Deus haja com Hesed, com amor de aliança, com amor leal para com a família de Abraão. E antes que ele terminasse, ele nem tinha terminado direito de orar, aparece Rebeca. E aí tudo acontece exatamente conforme a oração dele, que ele pede para ela dar água para ele beber, e ela oferece, e ainda fala, versículo 19, tirarei água para os teus camelos, até que todos bebam, né? Então, versículo 21 fala assim, o homem, não fala o nome dele, né? O homem a contemplar, assim, quantos, isso deve ter demorado o quê? Muito tempo, para ela buscar toda essa água para os camelos. E o homem a contemplava atentamente em silêncio. Ele está meio que, assim, abismado, ele está estupefato, ele está assim, o que eu estou enxergando? Ele pediu o sinal, ele não está acreditando que está acontecendo exatamente como ele pediu. Então o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Ele busca a direção de Deus e ele fica atento, ele quer realmente que Deus mostre. Ele veio com fidelidade cumprir a ordem, a comissão de Abraão, mas ele depende de Deus e ele fica esperando que Deus realmente mostre exatamente qual a pessoa, né? E ele fica acompanhando tudo isso. Bom, e depois ele pergunta, depois versículo 22, depois que os camelos acabaram de beber, ele toma um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras, e pergunta de quem ela é filha, se ele pode dormir lá, versículo 23, ela conta que ela é exatamente neta de Naor, né? Veja só, né? Abraão
Abraão e Naor eram irmãos. Abraão, como nós sabemos a história dele, demorou muito tempo para ter um filho. Então, quem está na mesma idade de Isaac para poder casar com ele? Não a sobrinha de Abraão, mas, né, a neta do irmão dele, sobrinha neta, assim, porque Naor não demorou para ter filhos, né? Então ela é neta do irmão de Abraão. Então aí ele se inclinou, versículo 26. Ela aceitou, sim, e o homem se inclinou e adorou ao Senhor. Versículo 27. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Então, aqui, nesse versículo 27, na oração, e essa a minha queixa, se eu posso fazer isso, claro que quem traduziu a Bíblia tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais entendido do que eu, mas eu tenho uma reclamação. Por exemplo, tem outras palavras assim também. Nessa mesma versão da Bíblia, no versículo 12, bondade, hesed, é traduzido bondade. No versículo 14 também. Agora no versículo 27, traduz com uma outra palavra, benevolência. É a mesma palavra, por que não usam a mesma palavra? Eu acho que isso traz confusão para a gente. Então, que não retirou a sua benevolência, o seu hesed, e a sua verdade. Agora aparece a segunda palavra aqui, que é uma palavra de aliança também. Então, nós vamos voltar, eu vou terminar esses pontos aqui para a gente poder concluir, mas depois nós vamos voltar, eu quero falar rapidamente sobre essa segunda palavra, que também é uma palavra de aliança. Então, e essas duas palavras, elas são muitas vezes encontradas juntas na Bíblia, tá? Mas aqui, então, ele mais uma vez aqui, antes ele pediu a Deus, baseado no amor de aliança de Deus para Abraão. Aqui ele está agradecendo desde já, falando assim: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou, que não desistiu, que não parou com seu hesed e a sua verdade, fidelidade. Verdade também é uma, assim, essa palavra significa verdade, mas é uma palavra que significa fidelidade. E é uma coisa assim de permanência, de constância. Hesed também tem essa ideia assim, de um amor que não, como é de aliança, não é um amor passageiro, não é uma coisa temporária. Mas as duas palavras juntas, elas têm mais ainda esse sentido de ser realmente algo firme, constante. Você pode depender de uma aliança, de um vínculo que tem hesed e que tem emet, ou fidelidade. Então, ele agradece aqui: o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Bom, o sexto aspecto aqui que eu quero mostrar é o aspecto da dedicação, e eu coloquei na frente a palavra prioridade. Como que o servo demonstra isso? Quando ele chega, Labão, o irmão de Rebeca, vai chamá-lo, né? Porque Rebeca, ele encontrou com Rebeca no poço, ele conversou com ela, pediu até se na casa dela teria lugar para ele passar a noite, mas ele não acompanhou, né? Ela voltou para a casa dela, porque ela tinha que conversar com os pais, com o irmão. Então, ela deixou o servo perto do poço, foi para a casa dela, e aí Labão vai buscar, vai chamar o servo para ir para a casa dele, né? Então, versículo 32, né, veio o homem à casa, descarregaram os camelos, eles foram dar palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés do servo e os pés dos homens que com ele estavam. E esse é o ponto que eu vejo assim, essa dedicação total à missão que Deus deu para ele. Isso não seria a princípio necessário, mas não sabemos quanto tempo que o homem estava sem se alimentar.
Mas ele chega na casa e eles ofereceram comida. Versículo 33. Puseram comida diante dele. Porém ele disse, não comerei até que tenha exposto a minha incumbência. Então, isso aqui, depois também, mais na frente, eles querem que a Rebeca demore ali alguns dias. Ele falou assim, não, eu vou embora, deixa eu ir embora, deixa eu levá-la já no dia seguinte, porque ele tem uma dedicação total à missão dele. É algo que ele não coloca os interesses dele em primeiro lugar. Primeiro deixa eu resolver a minha necessidade, a minha fome. Acho que até nos costumes deles, às vezes ele deixaria para o dia seguinte para falar. Fala assim, não, eu nem vou comer enquanto eu não coloco a minha missão e eu quero saber, ele quis saber, ele expôs toda a história, não vou ler esse aqui, mas toda a história, ele conta minuciosamente, está tudo registrado aqui de novo. Ele é super transparente, ele conta para eles tudo que Abraão disse para ele, tudo que ele orou para Deus, a condição que ele colocou, ele conta tudo. E no final, ele fala, versículo 49, agora, pois, se vós haveis de usar, agora ele usa de novo as duas palavras aqui, ó, Hesed e Emet, versículo 49. Agora, pois, se vós haveis de usar de Hesed e Emet, amor, misericórdia, bondade, de aliança e verdade, fidelidade. Essa palavra Emet, ele tem muito a ver assim, não mentir, não ser infiel a uma palavra que já deu. É uma palavra assim, fidelidade, assim, a pessoa que é coerente, a pessoa que não volta atrás, a pessoa que cumpre integralmente o que ela se propôs a fazer. Também indica assim, que a pessoa não usa de engano, não usa de falsidade. Então são duas palavras muito importantes, duas qualidades que são importantes, e ele quer saber, no versículo 49, antes de comer, antes de mais nada, assim, ele expõe a situação e ele já quer uma decisão. Eu quero saber se vocês vão usar de bondade e verdade para com o meu Senhor. Eu quero saber, se vocês não vão, eu tenho que saber para saber se eu vou para a direita ou para a esquerda. E aí eles respondem, isso vem do Senhor, não podemos falar nada. Mas então aqui nós temos essa qualidade assim, de que ele não pensa nas suas próprias necessidades, ele não está buscando o próprio interesse. E essa é a qualidade que nós vemos. Olha quanta coisa que nós estamos vendo aqui nesse servo que não tem um nome, quantas qualidades, quantas características importantes. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos fiéis. Se você ler primeiro, principalmente 2 aos Coríntios, ele fala de várias coisas. O mordomo tem que ser fiel, nós não podemos falar mentira, nós não podemos trabalhar para ganho próprio. Ele fala de muitas características que são semelhantes a essas aqui. O 7º ponto aqui é o testemunho que ele dá. Nessa exposição que o servo faz para a família de Rebeca, ele conta logo no início, eu vou ler essa parte aqui, versículo 34, quando ele começa a expor a sua missão, ele vai dar testemunho de quem é Abraão e quem é Isaque. Então, isso é uma palavra muito importante em todas as Escrituras. Nós somos chamados para dar testemunho de Deus, de dar testemunho de quem Jesus é. Então ele dá um testemunho, versículo 35, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Ele se tem engrandecido, Deus deu-lhe ovelhas e bois. Ele fala de coisas materiais, mas ele está descrevendo que o Senhor dele é um homem abençoado por Deus. Ele conta no versículo 36 que Sara teve um filho depois de velha, e gerou um filho ao meu Senhor, e a este deu ele tudo o que tem. Então ele fala de quem é Abraão e ele fala sobre quem é Isaque. Ele dá testemunho, ele mostra
ele não chega falando, dando mau testemunho, né, deles, né? Ele está ali para chamar, né, a Rebeca para ser a noiva, a esposa de Isaac. Então ele precisa dar testemunho. Esse é a nossa missão, de realmente mostrar quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Pai. Então esse é o ponto do testemunho. E o último ponto é que esse servo, ele não é daqueles que pede, mas depois esquece de agradecer. Às vezes nós somos assim, na hora da angústia a gente chora, a gente busca, a gente pede, suplica, mas nem sempre nós somos agradecidos. Em 2 momentos principais, o servo mostra que ele realmente é muito grato. Um é no versículo 26, já com Rebeca. O versículo 26, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou o seu hesed e sua fidelidade, seu emet, e o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E depois, quando, versículos 50 e 51, que eles respondem dizendo, sim, você pode levar a Rebeca, ela pode ir. Ele também, versículo 52, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Ele não teve acanhamento de fazer isso na frente de todo mundo, de usar aquele momento para agradecer, para se prostrar em adoração ao Senhor. Então, que quadro bonito, que quadro maravilhoso nós temos aqui. Eu só queria, então, a gente poderia falar muito tempo sobre essas 2 palavras e nesse livrinho que tem aqui na editora sobre hesed, fala um pouco sobre a segunda palavra também. Então eu só vou mostrar. É interessante que aqui em Gênesis eles já tinham essas noções, eles tinham esse entendimento que Deus é um Deus de hesed, que Deus é um Deus de fidelidade. Mas veja só, quando Deus se revelou naquele momento tão singular, quando Deus se revelou a Moisés em Êxodo 34, Moisés falou assim, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer mais, eu preciso ver o Senhor. Então Deus o esconde numa fenda da rocha, né? Êxodo 34, versículo 6, fala, passando o Senhor perante Moisés, proclamou, Senhor, Senhor Deus. E aí Deus se revela para Moisés, dando várias qualidades. Na minha tradução aqui, nessa versão aqui, fala Senhor, Senhor Deus misericordioso, mas a primeira palavra não é misericórdia, é compaixão. Deus é um Deus de compaixão, de graça, de bondade, segunda palavra, tardio em irar-se, terceira. E aí ele chega nessas 2 palavras, olha, essas 2 palavras são conectadas. Ele fala grande em beneficência, cada vez usa uma outra palavra aqui, a gente fica confuso, mas no original é essa palavra, hesed, esse amor de aliança, esse amor leal. Ele é grande em hesed e emet, essas 2 palavras são juntas, e você pode olhar, principalmente no livro de Salmos, quando você encontrar, se tiver uma concordância, um recurso, né, que mostra a palavra no original, é muito interessante a gente seguir essas palavras, mas quando você encontra ou misericórdia, ou bondade, ou benignidade e verdade, quase sempre serão essas 2 palavras, hesed e emet. Então aqui, nessa revelação de Deus para Moisés, Deus se revela como compassivo, como gracioso, como tardio em irar-se, grande. Assim, essa palavra hesed, ela está no meio dessa revelação e é a palavra mais enfatizada, porque ele fala grande em hesed e verdade, que usa de hesed. Então a única palavra dessas qualidades que ele fala 2 vezes, grande
em Hesed e que usa de Hesed com milhares. E como é que Deus mostra esse Hesed? Ele perdoa a iniquidade, a rebeldia, o pecado, contudo ao culpado não tem por inocente. Essa última palavra, essa qualidade é o que demonstra Emet, que Deus é grande. Lembra como Deus fala assim, eu não vou deixar passar em branco. Se alguém é infiel, eu vou visitar até a terceira, quarta geração. Mas a benignidade de Deus vai para 1000 gerações. Então, Deus é muito maior em misericórdia, mas ele também é verdadeiro, né? E isso a gente poderia encontrar muitas passagens para falar sobre isso. Mas eu só queria fazer esse paralelo que esse servo, muito antes de Moisés, eles já tinham, porque isso fazia parte da ideia de aliança, de uma pessoa com caráter. E Deus não deixaria seu amor por Abraão e também sua verdade, porque se ele prometeu algo, ele vai cumprir. Depois, quando o servo expõe lá para a família de Rebeca, ele fala assim, agora eu quero saber se vocês vão usar de Hesed e de Emet, né? Amor e fidelidade. Então, é tremendo a gente conhecer um pouco mais de Deus e que nós possamos realmente ter uma visão, olha que visão de um servo de Deus. A gente usa essa palavra, né? Eu gosto de falar assim, né, que na nossa linguagem hoje nós falamos assim, às vezes alguém está apresentando um pregador, alguém que está visitando, fala assim, então hoje nós temos um grande servo de Deus. Né? É uma contradição de palavras. É muito difícil, é claro que eu não estou recomendando que a gente não reconheça, que a gente não agradeça, que a gente não honre as pessoas que nos servem, mas eu quero entender mais o que Deus realmente deseja de alguém que vai fazer a sua vontade. Nós estamos servindo, nós estamos cumprindo vários tipos de comissões, Deus dá missões, Deus dá tarefas para cada um de nós, mas o objetivo dele é que nós possamos contribuir para encontrar e para preparar a noiva para Jesus. E voltamos para aquela palavra que a gente começou, João Batista, o amigo do noivo, a alegria dele é ajudar o noivo a ter uma noiva perfeita. E ele não busca glória, por isso que é um papel inglório, não no sentido assim de Deus não despreza, muito pelo contrário, Deus honra grandemente aqueles que o servem. Mas esse inglório é diante dos homens, é isso que Paulo mostrou, que aqueles que são servos de Deus não são reconhecidos pelos homens, nós não devemos buscar isso. Como Jesus falou, se a gente receber glória dos homens, nós já recebemos nosso galardão. Então, nós temos que buscar o reconhecimento de Deus e nossa missão é levar as pessoas a Jesus, levar as pessoas a ter contato com Ele. E nós podemos ter essa confiança, isso me impressionou muito, que quando nós estamos dentro do chamado de Deus, dentro da missão que Ele nos deu, nós podemos ter certeza da providência divina, de Deus encaixar as coisas. Deus vai fazer tudo acontecer quando nós estamos agindo dentro da ordem dEle, dentro da missão dEle. Essa é a nossa confiança e essa história mostra isso com muita profundidade e com muita graça. Senhor, nós ficamos realmente muito admirados, nós ficamos... É uma história quando nós vemos a dedicação desse servo. Que coração puro, que coração que colocou a missão dele adiante de todas as necessidades pessoais dele, que ele estava ali
por uma causa. Ele não queria aproveitar, ele não queria, vamos descansar um pouco, vamos aproveitar dessa bondade, dessa hospitalidade. Não, ele queria cumprir a missão dele e fazer com fidelidade, fazer exatamente de acordo com a missão que ele recebeu. Senhor, levanta muitos, que nós sejamos daqueles que são amigos do noivo nesse sentido, de realmente contribuir, de buscar, de colocar os teus interesses em primeiro lugar e de nos regozijar ao saber que a noiva está atendendo o chamado, está indo ao teu encontro. Isso que nós pedimos e te agradecemos, porque a obra é tua, o Espírito Santo está agindo e movendo-se dentro de nós para que isso aconteça. Senhor, nós confiamos nisso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.